Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje iniciaremos o caderno 3. Para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila ângulo e coloque no capítulo 26, módulo 26. Neste módulo, nós trabalharemos as orações subordinadas adverbiais. Isso mesmo, ainda não acabou esse fluxo de orações subordinadas. Dentro das orações subordinadas adverbiais, tá? Nós utilizaremos para finalizar o estudo das orações. Claro que das orações subordinadas. Estudaremos hoje as orações subordinadas adverbiais. Elas funcionam como adjunto adverbial. E quando eu falo de adjunto adverbial, eu estou falando também de advérbio. Só que lembrem aí da diferença. Advérbio eu trabalho dentro da morfologia e o adjunto adverbial eu trabalho dentro da sintaxe. Ou seja, são orações que indicam a existência de uma circunstância, assim como o advérbio. E aí vai depender da circunstância que você queira estabelecer dentro da sua estrutura oracional. Diante disso, uma oração é considerada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal. Lembrem-se que todas as orações têm a sua principal e têm a sua subordinada. Cabe você saber qual subordinada se encaixa. É substantiva, é adjetiva ou é adverbial? E qual a classificação, dependendo se for uma das três? Funcionando como adjunto adverbial, conforme foi explicitado anteriormente. São introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem, tá? Geralmente, os estudiosos também chamam de conjunções adverbiais, tá? E aí nós temos aqui, circunstância de, se nós estamos falando de advérbio, se nós estamos falando de adjunto adverbial, eu preciso saber que circunstâncias são essas para que eu estabeleça esses conectivos. Pode ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Então você tem 9 classificações para se trabalhar dentro da estrutura da oração subordinada adverbial, certo? A primeira delas que aparece aqui para nós é a oração subordinada adverbial causal. Funciona como adjunto adverbial de causa. Então, lembrem do adjunto adverbial de causa que vocês vão entender o fluxo oracional deste tipo aqui. Principais conjunções: porque, por quanto, visto que, já que, uma vez que, como e o próprio que. Exemplos: saímos rapidamente, visto que estava armando um tremendo temporal. Então, todo esse fluxo aqui oracional é uma oração subordinada adverbial, porque ela utiliza visto que faz parte de um dos conectivos do causal, tá? Como estivesse chovendo, não saímos de casa. Geralmente, na oralidade, nós não utilizamos este exemplo neste formato aqui, na ordem que ele aparece. Porém, nós utilizamos ele de uma outra maneira, mas ele está corretíssimo aqui e realmente está dentro do causal. Qual foi o motivo de não ter saído de casa? Estava chovendo, tá? Por ter chegado atrasada, não pôde entrar na palestra. Então, colocando aí a causa, tá, de não ter entrado na palestra, foi por ter chegado atrasada. Então, sempre vocês vão perceber que há uma causa e há realmente a utilização de uma das conjunções que são os conectores dentro desse processo aqui. Diante disso, nós temos a comparativa, tá? Funciona como adjunto adverbial de comparação. Geralmente o verbo fica subentendido. É iniciada por uma conjunção subordinativa comparativa. São elas: mais que, menos que, tão, quanto, como. Exemplo: Vinícius era mais esforçado que o irmão. Então, é uma comparação que se faz diante do exemplo que nós estamos analisando.
leal é tão esforçado como o irmão. Novamente, fazendo aí uma comparação, tá? Pode ser uma comparação de inferioridade e pode ser uma comparação de superioridade, assim como pode ser uma comparação de igualdade. Então, se for mais, se for menos, igual, como, você precisa analisar qual foi a conjunção utilizada para ter esse raciocínio aí sobre a comparatividade, tá? Diante da concessiva, nós temos funciona como adjunta adverbial de concessão. Quais são as principais conjunções? Embora, conquanto, não obstante, apesar de que, se bem que, mesmo que, posto que, ainda que, em que pese, tá? Dentre essas daqui, quando eu falo de concessão, vocês vão lembrar de contraste, de diferença, tá? Então, realmente, quando falar em concessão, lembrem dessa palavra, diferença, contraste, oposto. E aí, olha só como é que isso se comporta e se deduz dentro dos exemplos. Todos se retiraram, apesar de não terem terminado a prova. Então, é uma concessão, é um contraste. Como foi que todos se retiraram, já que não finalizaram a prova, tá? Então, são ideias aí que se contrariam. Mesmo que ele tenha razão, posicionar-me-ei contrário às suas ideias. Então, como é que alguém tem razão e mesmo assim eu irei me posicionar contra as ideias? Eu sei que a turma de vocês é característico fazer isso. Mesmo a pessoa apresentando a razão, vocês sempre têm aqueles argumentos que mostram a contrariedade para aquela exposição. É característico dessa turma maravilhosa. E aí vocês observam que há um contraste aqui. As ideias se contrapõem dentro do fluxo oracional, tá? Se vocês perceberem, até o item 3, nós vimos 3 classificações, vocês vão observar que muitos desses conectivos aqui, vocês utilizam na redação. E é isso que faz com que a redação de vocês tenha coesão, tenha coerência e realmente mostre que você consegue utilizar as coesões de maneira correta. Isso gera para você na redação do Enem, 200 pontos. Por quê? Porque isso mostra que você tem pleno domínio de uso dessas ferramentas que são as coesões, são os conectores. Claro que também vocês sabem fazer toda a análise quando se tratar de gramática. Tudo é uma construção. Se você consegue fazer a aplicabilidade, claro que você vai levar isso para a construção do seu texto, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais da Agenda Edu e até a próxima.